O programa Gente em Destaque sempre costuma contar as histórias das pessoas que passam por aqui, as suas trajetórias de vida. E hoje, especialmente, a gente vai contar uma história de uma contadora de histórias. É a Cíntia Moreira. Muito obrigado pela sua visita aqui, por ter aceitado essa entrevista. Eu que agradeço, é uma delícia ouvir histórias e poder contar um pouco dessas histórias e dessa trajetória. Muito obrigada. Esse programa nosso, Gente em Destaque, tem 11 anos já aqui no TV Câmara. E você, não sei se você vai se lembrar, você participou no primeiro ano. Eu me lembro, a gente gravou no Educa Mais, não foi? Eu me lembro, a gente tem uma foto. Outro dia a gente estava contando, que delícia. Quando o programa era apresentado ainda pela Sônia Soluna, que apresentou o primeiro ano. A gente vai mostrar um trechinho desse programa, você se apresentando naquela época lá em 2008. Ai, meu Deus. Vamos ver. Eu sou contadora de histórias, o grupo é formado por 5 pessoas, eu sou contadora e depois nós temos 4 músicos e a gente trabalha então com música, história e poesia. São contos da tradição oral, músicas da tradição oral, mas não só, né? A gente começou com esse nicho, mas a gente foi ampliando e fazendo coisas que a gente gosta. Então, música e história que tocam a gente. A gente faz aquilo que a gente acha que é bacana compartilhar com o outro. Então, na verdade, são histórias contadas a partir de música, de poesia, é isso? A gente faz um entrelaçamento. Então, nós fazemos as pesquisas das histórias que a gente gosta e a gente vai entrelaçando que música ajuda a contar essa história, que som ajuda a contar essa história. E esse vai sendo o formato do trabalho. Pois é, essa entrevista foi em 2008, né? Foi, nossa, gente, que lindeza! E na verdade era o Porangatu ainda, eu trabalho com o Porangatu e nossa, que delícia! E de lá para cá mudou o que no seu trabalho? Bom, o Porangatu não existe mais, né? Porque eu ainda brinquei, o Tical da Banda Palace fazia parte do Porangatu e a gente na época ele precisou fazer uma escolha e depois as pessoas foram mudando de lugar e eu acabei fazendo uma trajetória um pouco sozinha. E a Cris, que era do Porangatu, a gente voltou a trabalhar juntas e dali nasceu o Fiandeiras, a gente conheceu a Flávia e nós formamos o Fiandeiras da Palavra, que são 3 mulheres que contam histórias. Eu penso que a gente continua nesse caminho de juntar poesia e história, com a diferença que a Cris é musicista. Então, hoje a gente compõe as músicas, mas eu não canto nada. Quem canta, quem toca é a Cris. Mas aí a gente passou a trabalhar mais com músicas de autoria do grupo e coisas nossas. Mas esse cuidado de poesia, de entrelaçar, de contar, que músicas contam essas histórias, eu acho que a gente continua aí. Vamos então retroceder um pouco mais em 2008 e falar um pouco da sua infância. Você é nascida em Jacareí, né? Eu sou nascida em São José. São José. Mas é quase aqui, né? Eu trabalho em Jacareí há muitos e muitos anos e eu fui chegando em Jacareí aos poucos. E aí chegou uma hora e falei, meu Deus, minha vida está toda em Jacareí e acabei me mudando para cá. Já faz 16 anos que eu moro aqui. E como é que foi a sua infância? Então, eu morava em São José, mas a família da minha mãe é uma família mineira, então tem muito da influência mineira, de cultura popular na minha vida. E eu penso, sempre que eu vou falar de mim contando história, eu lembro da minha mãe contando história, do meu avô contando história. Então, a gente morava num bairro na zona norte de São José e acabava muita energia, né? Antigamente, hoje não acontece muito, mas antigamente, nossa, qualquer ventinho, pronto, acabava a energia. Então, para a gente não ficar no escuro e com medo, minha mãe acendia uma vela e contava história. Mas minha mãe contava as histórias da vida dela, então da infância, de Minas, das assombrações de Minas. E eu penso que foi ali que eu me conectei com essa coisa linda que é ouvir alguém contar história. Eu achava que tinha muita verdade naquilo que a minha mãe estava contando, mesmo quando a história não era de verdade.
E era uma delícia. Depois foi uma infância de brincar na rua, de, né, brincar com a molecada, de jogar bolinha de gude, eu adorava. Mas foi uma... em frente à minha casa tinha uma senhora que chamava Dona Geralda. E a Dona Geralda também gostava muito de contar história de assombração, assim. Eu morria de medo, porque ela contava que na minha casa tinha um abacateiro e tinha uma luz. Na quaresma acende a luz do abacateiro. Então, à noite, eu não ia para o quintal para ver a luz do abacateiro, porque eu morria de medo. Mas outro dia que eu me dei conta como a Dona Geralda foi importante também nessa minha formação como contadora, porque eu adorava sentar e a gente passava horas ouvindo essas histórias de assombração, de medo. E tem também uma história do seu pai, que ia também à noite lá levar uma surpresa, um presente. Tem essa também, né? Tem! Nossa! É verdade, assim, meu pai, ele costumava chegar muito tarde. E então ele sempre trazia uns presentinhos à noite. E aí ele deixava o presentinho e ia me acordar. Mas ele me acordava assim, adivinha o que é? E aí eu tinha que adivinhar o que era para poder ter direito. E aquilo era tão bonito, assim, porque criava uma expectativa na gente, né? Tem até uma história de lembra aqueles guarda-chuvinhas de chocolate? Assim, então a gente adorava, né? Hoje eu penso que a gente gostava naquilo. Mas meu pai chegava com os guarda-chuvinhas e pendurava, porque eu dormia numa beliche. E daí minha irmã acordava à noite e comia os guarda-chuvinhas. E eu acordava, só tinha um palitinho dos guarda-chuvinhas. Mas eram pequenas surpresas que foram virando histórias. Aí hoje, quando a gente se reúne, a gente fica lembrando dessas histórias de infância, né? Você falou dos seus avós, né? O seu Juca, a Dona Maria, e eles também tiveram um pouco de influência nisso, né? De você querer seguir por esse caminho da educação, de livros, de querer contar histórias. Então, a minha avó, ela faleceu quando eu tinha 15 anos. Ela foi uma pessoa muito presente na minha infância. Eu gostava muito de ouvir a minha avó contando coisas. Ela era religiosa, então eu gostava muito. Mas só depois que a minha avó faleceu que eu fui descobrir a ligação que a minha avó tinha com arte, por exemplo. Ela tocava acordeon e eu nunca ouvia minha avó tocando. Ela tocava violão, eu nunca ouvi. E depois que a minha avó faleceu foi que eu fui redescobrindo a minha avó. Mas o meu avô não, o meu avô ele era um grande contador de histórias para mim, me acolhia. Na casa dele tinha uma horta enorme, a gente ia para a horta e eu adorava a horta, tinha todo um rito para entrar na horta, do que podia colocar o chinelinho para caminhar na horta. E era ouvindo essas histórias do meu avô, também de Minas. Tem até uma história bonitinha que eu adoro, que o meu avô contava, que quando ele era jovem, ele estava com o meu biso, né, que era sogro dele, e que eles se tratavam por compadres, assim. Aí eles estavam na roça, conversando, e começaram a ouvir um barulhinho assim, Aí um falou pro outro, nossa, compadre, eu acho que tem uma alma penada aqui. E na roça as pessoas acreditavam muito, né? E aí eles falaram, não, vamos rezar, porque deve ser alma de criança. E o barulhinho ficava lá. E aí os dois ajoelharam e começaram a rezar um terço. E no meio do terço, de trás da porta, sai um pintinho doente gritando, Ai, meu Deus, e a gente ria muito dessa história. E essa história, como tantas outras que o meu avô contava, que eram histórias da vida dele, foram histórias que me preencheram e me fizeram perceber como é bom ouvir histórias de alguém. Eram os seus avós que eram de Brasópolis? Meus avós. Meu pedaço de mim ainda fica em Brasópolis. E o que você tem de características? A gente falou do seu pai e da sua mãe, de um e de outro. O que você tem de personalidade dos dois? Bom, acho que da minha mãe, esse gosto por falar, né? A gente, quando se junta, a gente brinca que a família da minha mãe é muito grande e a gente tem que levantar a mão para falar, agora é minha vez, gente, porque senão você não consegue participar.
Acho que do meu pai também, porque acho que isso é uma coisa da família do meu pai, que quando se junta, também gosta muito de contar história, gosta muito de lembrar coisas. Eu acho que eu herdei isso de pai e mãe. Né? Eu convivi muito mais com a família da minha mãe, mas a família do meu pai também é dali de São José, é presente, mas eu acho que é de pai e mãe, isso de ouvir histórias e de contar histórias. É uma família grande, sua família? Puxa! Assim, se eu for pensar em casa, eu sou a filha mais velha, e os meus pais tiveram 7 filhos. Nossa! Meu pai teve 10 filhos. E o meu avô, o pai do meu pai, teve 20 filhos. Caramba! É muita história para contar. E os meus avós maternos tiveram 9 filhos. Então... É primo que não acaba mais, né? Nossa, muitos. Por exemplo, em Jacareí, trabalhando na Secretaria da Assistência há muitos anos, eu descobri uma prima. E era uma prima, assim, de primeiro grau, mas do lado do meu avô paterno, que teve os 20 filhos, os primeiros filhos, que eram os mais velhos, a gente não convivia. Então, não conheci todos os primos. E aí a gente se descobriu aqui em Jacareí, trabalhando juntas. Olha, você é Moreira, eu sou Moreira. E aí a gente realmente era parente. É puxar o fiozinho ali da família e é da mesma família. Eu tenho até medo, porque é isso aí, são famílias muito grandes. E como é que foi para você crescer, assim, quando era criança, numa família de 7 irmãos ali, né? 6 irmãos, no seu caso, né? Como é que foi crescer numa família numerosa, assim? Olha, não foi fácil, né? Minha família era bem pobre, a gente passou por momentos muito difíceis. E até conversando com os meus irmãos é interessante porque eu tenho memórias que eles não têm, porque eu sou a mais velha. É a mais velha dos 7? Eu sou a mais velha, mas aí você não conta isso pra ninguém. Eu sou a mais velha. E, então, assim, a gente teve momentos muito difíceis. Mas a gente tem uma característica na minha família de irmãos que é o brincar. Ainda hoje, todo mundo muito crescido, né? Não vou contar quantos anos, mas são muitos. A gente se reúne, a gente adora brincar. E isso é da minha mãe. Minha mãe adora brincar, ela ensinou a gente a brincar. Ela batia corda pra gente na rua, ela fazia boneca de pano, fazia bolinha de meia. Então, a gente não tinha dinheiro para ficar comprando brinquedo, ela reinventava coisas, fazia panelinha de latinha de massa de tomate, essas coisas. Então, minha mãe nos ensinou a brincar. E a gente carregou isso. Então, embora tenha sido uma infância muito dura, de muitas vezes não ter o que comer, a gente brincava. E isso fez muita diferença, eu penso, também na minha vida adulta. Ainda hoje eu adoro brincar, a gente adora ensinar as crianças a brincar, né? É gostoso. Então, pensando aqui, a minha mãe me ensinou a contar histórias e me ensinou a brincar. Eu sou muito grata. Pensando por esse lado, se sua mãe tivesse tido um pouquinho de outro tipo de educação para vocês, né? Se tivesse sido uma pessoa mais fria, mais sofrida, poderia ter mudado alguma coisa, né? Eu acredito que sim. Acho que a vida que ela teve, acho que também a infância que ela teve de brincar na roça fez a minha mãe ser quem ela é. A gente teve a oportunidade de ir para o bairro onde ela nasceu e ela me mostrar, né? Olha, aqui que morava a mãe do ouro, que eu contava a história para você. Aqui que eu lavava roupa, aqui que a mamãe trabalhava, aqui que o papai trabalhava. Foi um momento, assim, muito emocionante, na verdade. E foi ali que eu descobri que a minha mãe também era esse ser brincante de infância. E acho, sim, que se a minha mãe fosse diferente, a gente não teria tido isso, né? A vida foi bem dura com ela, mas ela acho que devolveu diferente para a vida. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.